Oi, pessoal do sétimo período, dando continuidade então numa videolição falando a respeito especificamente agora da aceitação e da renúncia da herança, e vamos aqui analisar dois artigos em especial. O artigo 1807, certo, pessoal? E o artigo 1811. Vamos dar uma lida aqui no artigo 1807. O interessado em que o herdeiro declare se aceita ou não a herança poderá, em 20 dias após aberta a sucessão, requerer ao juiz prazo razoável não superior de 30 dias para nele se pronunciar o herdeiro sob pena de haver a herança por aceita. Vamos extrair, então, hermeneuticamente, o que o legislador quis dizer nesse artigo 1807. Bem, a primeira coisa que vocês podem notar é que aqui está falando no interessado. Vamos imaginar nesse interessado como se fosse alguém, pode ser um outro herdeiro ou pode ser, eventualmente, até algum credor. Não estamos falando aqui no inventário aberto, tomar muito cuidado, olha o prazo, tá? O interessado em que o herdeiro declare se aceita ou não a herança poderá, no prazo de 20 dias após aberta a sucessão. Não é após aberto o inventário. Então, aberta a sucessão, lembrando que isso significa que alguém veio a óbito, um interessado pode pedir ao juiz que num prazo razoável, que vai ser no máximo de 30 dias, que o herdeiro então se manifeste, se aceita ou não. Se ele não aceitar, vai ser considerado então como a pena, se é que a gente pode dizer isso, que não é, apesar de haver sob pena de haver a herança por aceita, a gente não vai entender isso como uma pena, é uma expressão jurídica que está aqui, mas significa então que o herdeiro, que ainda não havia dado entrada ao inventário, independentemente disso, né, aqui a gente não está falando de inventário, estamos falando único exclusivamente de aberta sucessão, se ele não se manifestar, ele vai estar considerando como aceita. E por que a gente fala então dessas implicações? Porque quando eu disse no vídeo anterior da aceitação e da renúncia da herança, caímos então nos desdobramentos destes atos, né? Vamos então agora analisar o artigo 1813. Eu havia falado 1811, mas é 1813. Prestem bastante atenção. Quando o herdeiro prejudicar os seus credores renunciando à herança, poderão eles, como autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. Então, quando a gente fala de algum herdeiro que propositalmente está renunciando à herança para prejudicar os seus credores, dentro daquelas regras gerais do Código Civil, que a gente fala da circulação de riquezas e por aí vai, e dentro daqueles todos os princípios que são regulamentados pela nossa legislação civil, seria incoerente não haver disposição dentro do Código Civil, na parte de sucessões, uma forma de um credor resguardar seus direitos. Então, tomar muito cuidado, né? Porque quando o herdeiro, então, ele com a vontade, com ânimos de prejudicar os seus credores, ele renuncia à herança, ele não vai se livrar tão facilmente disso. Então eles, com a autorização do juiz, eles vão aceitá-la em nome do renunciante. Tem que se tomar muito cuidado que a habilitação dos credores se fará no prazo de 30 dias seguintes do conhecimento do fato. Qual fato? O fato da renúncia. Correto, pessoal? Aqui nós estamos falando da abertura da sucessão, né? Não estamos falando aqui do ajuizamento do inventário, estamos falando aqui do prazo da renúncia, correto? E agora, para a gente finalizar então, e todo mundo guardar isso na mente, o que vai acontecer então é o seguinte: se José tinha que receber um determinado valor e ele renunciou à herança, correto? E algum herdeiro veio e se habilitou em nome dele. Sobrando alguma coisa, né, sendo paga aquela dívida ao credor,
o remanescente vai ser devolvido aos demais herdeiros. Então aquela cota à parte que está reservada a ele vai satisfazer aos credores, e aquilo que sobrar, uma vez satisfeita a dívida, retorna ao monte partilhável e é dividido entre os demais herdeiros. Correto, pessoal? Obrigado e até a próxima vídeo e lição.